você que está aí nos acompanhando que você pode deixar o seu nome aqui para a gente mandar um abraço para você através das redes sociais. Facebook, só utilizar o Facebook da TV Novo Tempo, facebook.com/TV Novo Tempo, ou então acessando o nosso site novotempo.com/Esperanca Viva. Deixe lá, a gente quer mandar um abraço especial para você. E daqui a pouquinho, o pastor Luiz Gonçalves, então, estará aqui conosco, já dividindo a mensagem bíblica hoje conosco. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem musical. Com vocês, Arautos do Rei. Somente a ti, Senhor, Pai e Redentor. Minha alma hoje vem cantar em teu louvor. Tu és santo, tu és santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores. Tu és santo, tu és santo, és. Teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores, Pai. Só no teu amor eu quero me esconder, pois quero em ti viver. Posso me espelhar e a perfeição buscar. Tu és santo, tu és santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores. Tu és santo, teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és santo, 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 tu és santo, santo. Nossas vozes se unirão para render-te louvores, Pai. Senhor e Salvador, digno de glória, que sentado está junto de Deus o Senhor. És Criador, toda a terra e céu já formou. Tu és santo, teus caminhos são de paz, tu somente és santo. Tu és
vozes se unirão pra render-te louvores, Pai. Amém. Muito obrigado ao Quarteto Arautos do Rei por esta belíssima música, por essa linda mensagem. Um grande abraço para você que está conosco, assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio e assistindo também pela internet. Que a paz do Senhor esteja contigo, com a sua casa e com a sua família. Eu estou muito feliz e muito agradecido a Deus por essa semana tão abençoada sobre Esperança Viva. E eu quero informá-lo que essa semana Esperança Viva não terminará no sábado, terminará aqui na Rede Novo Tempo. Mas na semana seguinte, nós teremos outra semana especial do dia 21 até o dia 28, em cada igreja adventista do sétimo dia do Brasil e da América do Sul. Nós teremos os pastores adventistas pregando. Eles vão usar um púlpito como esse que eu tenho aqui e estarão com a Bíblia aberta, pregando a palavra de Deus sobre esperança. E você é o meu convidado muito especial para conhecer uma igreja adventista do sétimo dia e para ouvir a palavra de Deus. Ah, você pode pensar, pastor Luiz, eu não sei onde tem uma igreja. Então nós temos um site para você buscar uma igreja. É encontreumaigreja.com.br e assim você vai localizar uma igreja adventista e vai fazer uma visita para nós. Você vai ser muito bem recebido, nós vamos abraçar você, você vai ver como funciona a nossa igreja. Vai ter prédios que são mais bonitos, prédios mais simples, não importa. O que importa mesmo é que nós estaremos juntos, adorando a Deus e estudando mais ainda a palavra do nosso querido Pai Celestial. Antes de fazer a oração e entrar no tema de hoje, eu quero mandar uns abraços especiais. Hoje eu quero mandar um abraço muito carinhoso para minha querida mãe. Eu sempre falo assim toda noite para ela, benção mamãe. Então aqui está minha bênção, mamãe querida, e obrigado por estar conosco todas as noites. Eu quero mandar um abraço muito especial também para a Zilma e Olívio. Eles são da cidade de Uruará, no Paraná. E também para a Liliane, que estão conosco nesse momento. Um abraço também para o Anderson Alves e a Marli Dutra, eles são da Igreja Metodista Wesleyana. Um abraço para vocês, queridos irmãos da Metodista Wesleyana. E um abraço especial para o Severino, para a Tatiana. Estamos em oração, Tatiana. Severiano, estamos em oração. E também um abraço para Irene Fischer Roberti. Um abraço, dona Irene. Deus abençoe a senhora e a sua família. E agora vou mandar um alô para as regiões do Brasil, onde estarão recebendo os telespectadores da Novo Tempo na próxima semana. Um abraço para o pastor Domingos e para o pastor Abdala. Um abraço para o pastor Marlinton e para o pastor Marcelo. Um abraço para o pastor Maurício e para o pastor Raimundo. Também para o pastor Ali Jofran e o pastor Davi. Para o pastor Leonino e o pastor Mitchell. Para o pastor Moisés e o pastor Carlos Augusto, para o pastor Gilmar e o pastor Arildo Gilmar Zan, e também para o pastor Giovanni e também para o pastor Osmar Borges. Uau! Essas pessoas estão coordenando o trabalho que acontecerá na próxima semana. E agora eu convido você a fechar os olhos, curvar a sua cabeça por uma oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui e agora vamos estudar a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco e ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração de uma maneira especial. Abençoe essa família que está reunida, essa mulher que está sozinha, esse homem que está sozinho, esse jovem, essa garota. Abençoa também, Senhor Deus, essa pessoa que está passando por problemas e momentos difíceis. Que a mensagem de hoje traga paz, alívio e esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu tenho uma pergunta para você. Presta bem atenção na minha pergunta. A pergunta é:
Nós somos salvos pela lei ou pela graça? Pensa nisso. Quando a gente fala lei e graça, parece um assunto simples, mas não é tão simples. É um assunto um pouco mais delicado e eu diria, em certo sentido, complicado para algumas pessoas entenderem. Hoje você vai saber sobre a maravilhosa graça, mas também vai saber se a salvação é pela lei ou é pela graça. Prepare o seu coração. Nós queremos abrir a Bíblia para analisar esse tema. E eu vou, logo de início, ler 2 textos que são aparentemente antagônicos, mas na verdade eles se complementam. Vamos abrir a Bíblia para ler esse texto. A minha Bíblia já está aqui, nós vamos começar com Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Escuta aí. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha que texto muito interessante, não é? Um jovem rico se aproximou de Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer de bom para ter a vida eterna? A pergunta foi fundamental, a pergunta é chave. Essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta. O que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus foi muito direto e disse: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Respondido. Se Jesus falasse isso para você, o que você diria? Se Jesus falasse assim: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. O que você diria? Você acharia Jesus um fanático, um extremista, um legalista? Você acha que Jesus é uma pessoa legalista? Jesus disse para o jovem rico: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Agora eu pergunto, nós somos salvos pelos mandamentos? Nós somos salvos pela lei? Jesus disse aqui: quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Então eu insisto na pergunta: nós somos salvos pela lei? Sim ou não? Se você falar não, eu digo: então por que Jesus falou guarda os mandamentos? E se você falar sim, somos salvos pela lei, eu digo: e por que Jesus teve que morrer na cruz se somos salvos pela lei? Percebeu? De uma ou de outra maneira, nós vamos ter argumentos para discutir esse tão delicado assunto. E é por esse motivo que estamos aqui, para falar desse tema. A pergunta feita pelo jovem é a pergunta-chave. A resposta de Jesus, perfeita: guarda os mandamentos. Mas agora, segura Mateus 19, põe o dedo aí, como eu estou fazendo, e vamos para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos está bem aqui. Atos capítulo 16, muito bem, 16, aqui está, versos 30 e 31. Presta atenção nisso, hein? Isso é muito interessante. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Uau, isso é incrível. Amém, louvado seja Deus. Só que agora eu tenho um problema, porque lá em Mateus 19, Jesus falou para o jovem: você quer a vida eterna? Guarda os mandamentos. Mas aqui em Atos, Paulo e Silas falaram ao carcereiro: você quer a vida eterna? Você quer a salvação? Então crê em Jesus. Se você crê em Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí vem cá, eu quero te fazer uma pergunta. Quem estava certo, Jesus ou Paulo e Silas? Porque Paulo e Silas falaram: você quer ser salvo? Então crê em Jesus. Se você crê em Jesus, será salvo você e a sua casa. E lá para o jovem rico, Jesus falou assim: para você ter a vida eterna, guarda os mandamentos. Diz aí, quem dos três, na verdade, ou qual das duas opiniões seria a opinião ou a orientação correta? Para ter a vida eterna, tem que guardar os mandamentos? Ou simplesmente crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Agora eu quero ver, amigão, vai, responde aí para mim. Vamos lá, você que é evangélico, você que é católico, você que é adventista, você que é espírita, você que estuda a Bíblia, diz para mim: Jesus estava certo quando disse guarda os mandamentos? Ou Paulo e Silas tinham razão quando falaram crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Então, se eu crer em Jesus, eu serei salvo, minha casa também. É isso? Não preciso dos mandamentos? Só crer em Jesus e como diz em espanhol, e listo. Ou seja, eu creio em Jesus, está resolvido o meu problema, meu e da minha família? Ou se eu guardar os mandamentos, está resolvido o meu problema? Então, para complicar um pouco mais, eu quero entrar com outro texto. Veja o que Tiago diz. Tiago chega e fala assim: ô Mateus, espera um pouquinho aí, ô Lucas que, do livro de Atos,
Espera um pouquinho. Ô Paulo e Silas, espere um pouquinho. Veja o que Tiago diz aqui. Vamos abrir a Bíblia em Tiago. Aqui está Tiago, muito bem, capítulo 2. Tiago 2, verso 19. Esse texto é uma bomba, né? Prepara. 2, não pode falar muito em bomba atualmente, mas é uma bomba. Olha lá, Tiago 2,19. Olha o que diz aqui. Crês tu que Deus é um só? Vou repetir. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O quê? Os demônios creem? Sim, está escrito aqui que eles creem. Ué, se os demônios creem, serão salvos então? Porque Paulo e Silas falaram, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Tiago diz assim, ei, peraí, os demônios também creem e tremem. Mas não são apenas os demônios que creem e tremem, não. Tem muita gente por aí que crê, que sabe o que é certo e está tremendo de medo porque não segue o que está na Bíblia. É ou não é? E aí vem a questão, quem estava certo, Jesus ou Paulo e Silas? A salvação é pela lei mencionada lá em Mateus 19 ou é pela graça, pela crença mencionado por Paulo e Silas no livro de Atos para o carcereiro? O que você me diz? Parece que o assunto está ficando mais complicado, não parece? Só que agora eu tenho os textos bíblicos que trazem a resposta. Porque muitas pessoas falam assim, pastor, a lei foi abolida, a lei acabou. Quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei. E agora a salvação é pela graça. Ok, que a salvação é pela graça, todo mundo concorda. Mas que a lei foi abolida, não é bem assim. Ou alguns dizem assim, bom, mas eu sou salvo pela lei. Aí nem todos concordam. E como fica a graça? Onde entra a graça e onde entra a lei? É justamente aqui que está o ponto. Para você entender esse tema de uma maneira muito simples, até uma criança poderá entender, até um doutor poderá entender, qualquer pessoa poderá entender. Para você entender bem esse assunto, nós temos que analisar outros textos da Bíblia. E para analisar outros textos da Bíblia, eu tenho que fazer com você a matemática da salvação. Já ouviu isso ou não? A matemática da salvação é assim, ó, presta atenção. Eu vou usar 3 palavras, só 3. A primeira palavra é graça. A segunda palavra é pecado. E a terceira palavra é lei. Decorou? Vai lá. Graça, pecado e lei. Repita comigo. Graça, pecado e lei. Memorizou? Ok. Agora vem cá. Quando você fala em graça e diz assim, nós somos salvos pela graça. Maravilha. Estamos de acordo. Somos salvos pela graça. Mas eu pergunto, quem é salvo de alguma coisa, não é? Sim ou não? Quem é salvo de alguma coisa. Então, se eu sou salvo pela graça, eu sou salvo do quê? Do pecado, claro. E o que é pecado? Aí vem 1 João 3, verso 4. Para você saber o que é pecado, aqui está 1 João 3, verso 4. Escuta aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Claríssimo, pecado é a transgressão da lei, certo? Então voltemos à matemática da salvação, as 3 palavras. Eu sou salvo pela graça, salvo do quê? Quem é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Salvo do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. Agora veja o problema que alguns se metem. O problema é esse, quando as pessoas dizem assim, eu sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida. Vou repetir. Quando alguém diz assim, eu sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida na cruz, sabe o que é isso? É uma desgraça. Sabe por que é uma desgraça? Eu vou explicar. Porque se a pessoa diz, sou salvo pela graça, mas a lei foi abolida, pensa comigo, se não tem lei, se a lei foi abolida, não há mais pecado. Porque esse texto fala que pecado é transgressão da lei. Então, se não existe lei, não existe transgressão. Se não há lei, não há pecado. E se não há pecado, a graça me salva do quê? Entendeu? Você viu que isso é uma arapuca do inimigo? A arapuca é o seguinte, é falar que a pessoa é salva pela graça e dizer que a lei foi abolida. Essa é uma arapuca, essa é uma armadilha, essa é uma estratégia maligna. Porque se a lei foi abolida, se não há lei, não há transgressão. E se não há transgressão, não há pecado. E se não há pecado, a graça me salva do quê? Diz aí. Não tem como.
Então, o que Jesus falou para o jovem rico faz sentido, e o que Paulo e Silas falaram para o carcereiro também faz sentido. Agora, juntando as peças, nós vamos para um texto que responde à questão. Atenção, nós vamos para um texto que responde à questão, e o texto está no livro de Efésios. Esse texto é simplesmente emocionante. Vamos aqui, Efésios capítulo 2. Estamos em Efésios agora, capítulo 2, deixa eu localizar o capítulo 2, está bem aqui, e os versos 8 e 9. Atenção, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o verso 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Que texto lindo, não é? Veja, esse texto é muito conhecido, mas nem sempre as pessoas compreendem. Eu vou repetir, parafraseando e destacando algumas coisas. O texto bíblico diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Creio que está claro. Portanto, a salvação é um dom de Deus. A palavra dom pode ser entendida nesse contexto como um presente. Um presente de Deus. A salvação é um presente de Deus. Ok? Então a Bíblia diz assim: você é salvo pela graça. E aqui está a resposta definitiva. A salvação é pela graça. Não tem outra coisa, é pela graça. A salvação não é pela lei, a salvação não é por você fazer correntes toda sexta-feira, a salvação não é pela comida, a salvação não é pela bebida, a salvação não é pela roupa, a salvação não é pelo cabelo, a salvação não é pelo que você faz ou deixa de fazer, a salvação é pela graça. Você ouviu isso? Diz aqui: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. E o verso 9 diz: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se a salvação estivesse relacionada às obras, se você fosse salvo pelas obras, então a pessoa que tem mais dinheiro, ou que tivesse mais dinheiro, com certeza essas pessoas seriam salvas, porque com mais dinheiro dá para ajudar mais pessoas, dá para fazer mais caridade, dá para fazer mais obras. Então a Bíblia é muito clara quando diz assim: a salvação não é por obras, não vem de vós, a salvação é dom de Deus. Se a salvação viesse das nossas obras, se a salvação fosse por algum mérito humano, não seria necessária a morte de Jesus na cruz. Ok? Então a morte de Jesus na cruz é uma prova claríssima de que a salvação não é um produto humano, não é uma obra humana. Não é porque você faz coisas boas ou não que você vai ser salvo ou não. A salvação é pela graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Louvado seja Deus. Não é maravilhoso isso? Amém. Aí você fala assim: pastor, então a salvação é pela graça? É pela graça. Quer dizer, pastor, então que se eu devolver o dízimo, isso não me ajuda na salvação? Não, não te ajuda. Você não é salvo pelo dízimo, nem pela oferta. Você não é salvo pelo que você faz. Coloca isso na sua cabeça. Não é pelo que você faz, é pelo que Deus faz, é pelo que Jesus fez. E aí vem a questão, que é a questão principal e contundente. Se a salvação é pela graça, exclusivamente pela graça, a pergunta é: para que serve a lei? Para que servem os mandamentos? Se a salvação é pela graça, exclusivamente pela graça e ponto final. Onde entra a lei? Para que serve a lei? Para você entender a resposta a essa pergunta, você precisa saber detalhes da lei. Quando a gente fala em lei aqui, nesse estudo, eu estou falando dos 10 mandamentos. Você sabe quem escreveu os 10 mandamentos? Você sabe como eles apareceram na história humana? Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Deus desceu no Monte Sinai, ou Monte Horebe, e ali o monte fumegava e tremia com a presença de Deus, dos anjos. Foi uma cena impressionante, havia vozes, trovões e relâmpagos. Deus desceu do céu naquela montanha para escrever os 10 mandamentos. E isso que eu estou dizendo está em Êxodo 31, 18, e também está em Deuteronômio capítulo 10, porque Deus escreveu os 10 mandamentos 2 vezes, em tábuas de pedra. Atenção, a lei, os mandamentos não foram escritos por Moisés, e nem por outro profeta ou outra pessoa. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus.
Somente isso já indica a seriedade, a importância, a profundidade, a relevância da lei. Foi Deus quem escreveu. Só para você ter uma ideia da seriedade do assunto, veja, eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada. Eu a respeito e a aceito como palavra de Deus, e você também. Mas você sabe quem escreveu a Bíblia? Não foi Deus. Quem escreveu a Bíblia foram homens consagrados e santos, inspirados por Deus. E nós respeitamos esse livro de maneira muito profunda e especial, não é? Agora, o que você me diz daquela parte dos 10 mandamentos que foi Deus mesmo quem escreveu? Ora, se a Bíblia, que foi inspirada por Deus, mas não escrita por Ele, é tão sagrada e nós a respeitamos tanto, o que dizer dos 10 mandamentos que foi o próprio Deus quem os escreveu? Deu para você ter uma ideia da relevância da lei? Sim, é algo muito relevante, é algo especial para você e para mim. Entendeu? Agora, como é que alguém chega e diz assim, a lei foi abolida? Olha, a parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu dedo, vem alguém e diz, a lei foi abolida, somos salvos pela graça. Veja que essa expressão de que a lei foi abolida é um erro gravíssimo, um erro teológico, um erro doutrinário, um erro espiritual. A pessoa que diz isso está totalmente equivocada. Então, ficou claro para você que a lei de Deus, os 10 mandamentos, foram escritos pelo dedo de Deus. E você lembra quais são os mandamentos? Para você que esqueceu, ou para você que nunca leu, ou para você que não lembra direito, eu vou mencioná-los agora, um a um, de maneira resumida, para você entender. Os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. E o primeiro mandamento é muito claro, quando diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz assim, não farás para ti imagens e esculturas e não te encurvarás diante delas. O terceiro diz, não tomarás o nome de Deus em vão. O quarto diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento diz, não matarás. O sétimo diz, não adulterarás. O oitavo diz, não furtarás. O nono diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º diz, não cobiçarás nada do próximo. Nem a mulher, nem o carro, nem os bens, nada do próximo. Você viu? Eu falei resumidamente os 10 mandamentos que aparecem nessa Bíblia e em qualquer Bíblia que você encontrar na face da terra. Esses são os mandamentos de Deus. Essa é a lei de Deus. Então, definitivamente, você precisa entender que a lei não foi abolida. Mas para que serve a lei? A lei serve como se fosse um espelho. Um espelho. Você, quando se olha no espelho, o que é que o espelho faz com você? Ele mostra o seu estado, ele mostra como você se encontra. Ele mostra se a tua roupa está bem, se a gravata está devidamente arrumada, se o cabelo está devidamente penteado, se você está devidamente limpo. Ele mostra a sua realidade, como você é. Se você olha para o espelho e gosta ou não gosta do que vê, o problema não é do espelho, o problema é seu. Se você olha no espelho e acha que está gordo, acha que está magro, acha que tem que resolver alguma coisa do seu corpo, isso é um problema seu, não é do espelho, ok? O espelho tem a função de mostrar o seu real estado. Ficou claro para você? Agora, esse é o papel da lei. A lei de Deus, os 10 mandamentos, funcionam como um espelho. Os mandamentos, mostram a sua realidade. A lei de Deus mostra quem você é de verdade. Você, quando lê os mandamentos, quando você medita nos mandamentos, os mandamentos funcionam como um espelho. Eles mostram a sua real situação. Mas, assim como o espelho não pode pentear seu cabelo, assim como o espelho não pode trocar teu vestido, assim como o espelho não pode trocar teu terno, tua gravata, assim como o espelho não pode mudar você, ele só pode mostrar. A lei de Deus não pode mudar você, a lei de Deus não pode converter você, a lei de Deus não pode salvar você. Ela mostra quem você é na sua essência e ela mostra os seus pecados. E agora que você viu no espelho como você é, quem você é e como você está, o que você vai fazer? Você vai tratar de resolver o problema. É aí que entra a graça de Deus, mediante a fé. Você olha lá nos 10 mandamentos, analisa um por um e diz, bom, eu estou falhando nesse, eu estou transgredindo esse, eu preciso corrigir isso e aquilo e tal. Você medita na lei de Deus, como diz o Salmo 1.
E então você cai de joelhos e diz: Senhor, eu estou transgredindo os teus mandamentos, e eu suplico que a tua graça venha sobre mim. E Deus, pela graça, vai sobre você, perdoa os seus pecados. À medida que você se arrepende e confessa, Ele perdoa você, perdoa seus pecados, te dá um novo coração, levanta você e transforma o seu coração. Essa é a salvação pela graça. E agora, uma vez salvo pela graça, você vai andar e viver em conformidade com os princípios da lei de Deus, e não mais como um transgressor, não mais como um rebelde. Ok? Tá claro, né? Então, nós somos salvos realmente pela graça, mediante a fé, mas somos salvos do pecado, e pecado é a transgressão da lei. Acho que isso está muito claro para você. E justamente essa é a mensagem da Bíblia de uma maneira total. A mensagem da palavra de Deus justamente é sobre a salvação. Agora que você entendeu que a salvação é pela graça, mas que a lei não foi abolida e deve ser obedecida e praticada por todos nós até o final, eu quero chamar a sua atenção para um texto bastante importante. Aqui está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Um texto muito esclarecedor. Apocalipse 14, 12 fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto está dizendo que Deus tem um povo que guarda os seus mandamentos e que tem a fé de Jesus. E eu quero convidar você para fazer parte desse povo, do povo que ama Jesus e que guarda os seus mandamentos. Agora, se alguém diz assim: eu amo Jesus, mas não aceito os seus mandamentos. Aquele que diz assim: eu amo Jesus, mas não aceito os mandamentos. Como fica isso? Alguém que fala assim: eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas a lei eu não quero. Como ficaria esse caso? Quer saber? Está preparado? Esse texto é outra bomba. Está preparado? Tá ou não está? Então vai, se ajeita aí na cadeira. Vai, se ajeita na cadeira. Se estica um pouquinho, está muito curvado assim, fica mais ereto. Assim, isso. Respira fundo. Respirou fundo, ok? Está preparado? 1 João 2, verso 4. Escreva aí, anote esse texto. 1 João 2, verso 4. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. O que você achou? Achou pesado? Ou achou justo? Esse texto é muito claro. Aquele que diz: eu conheço a Deus, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Agora você sabe a importância da lei e da graça e da lei. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha! Isso realmente toca meu coração, isso realmente enche o meu coração de alegria. Mas eu quero chamar a sua atenção para um outro texto que tem sido motivo. As pessoas têm usado esse texto como um motivo de justificativa para defender a graça e para anular a lei. Eu vou ler somente um desses textos. Tem vários aqui na Bíblia, tem um monte de textos, mas eu vou ler apenas um. Prepare-se. O que eu vou ler está em Romanos. Romanos 10, verso 4. Esse é o texto que muitas pessoas usam, inclusive em diálogo comigo, e usam para dizer assim: pastor, ok, tudo bem, nós somos salvos pela graça, eu até entendo que temos que obedecer, mas me explica Romanos 10, verso 4. Essa é a pergunta que muitos fazem. Então eu estou com a minha Bíblia aberta em Romanos capítulo 10, versículo 4. A gente vai ler agora esse texto, ok? Atenção, Romanos 10, verso 4. Diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Epa, espera um pouco. Esse é o texto que muitos usam. E tem gente que fala assim: pastor, aí, agora peguei você, tá vendo? Peguei você. Porque aqui diz assim: porque o fim da lei é Cristo. E alguém leu esse texto e falou assim: pastor Luiz, vem cá, pastor Luiz. Aí eu fui: leia, pastor, aqui, leia. Porque o fim da lei é Cristo. Viu, pastor Luiz? Cristo é o fim da lei. Tá vendo aqui, ó?
A pessoa que lê esse texto e diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, a pessoa não entendeu o que o texto está dizendo. Quando fala que o fim da lei é Cristo, não significa que Cristo aboliu a lei. Porque se você usar esse texto para falar que Jesus aboliu a lei, você tem que me responder algumas perguntas. Pergunta número 1. Eu posso matar? Porque a lei diz não matarás. Se você diz que Cristo é o fim da lei e Cristo aboliu a lei, você tem que concordar comigo que eu posso matar as pessoas. E eu pergunto, um cristão ou uma pessoa pode matar a outra? Não, não pode. Bom, então a lei não acabou. Ué, se a lei não acabou, como é que o fim da lei é Cristo? Ah, e tem mais uma para você analisar comigo. Eu posso adulterar? Não posso. Então, como você explica o texto? Que diz que o fim da lei é Cristo. Eu não posso matar nem adulterar. Ok, eu posso roubar então? Não, também não posso roubar. E eu poderia citar aqui os 10 mandamentos. Você vai dizer, não pastor, não pode. Ok, se não pode, como é que você usa o texto para dizer que Jesus é o fim da lei? Se Jesus fosse o fim da lei, você e eu poderíamos fazer qualquer coisa que não teria problema, porque a lei acabou. Ora, se a lei acabou, o homem pode ter 2, 3, 4, 5 mulheres, e a mulher pode ter 2, 3, 4, 5 homens. E as pessoas podem matar, podem roubar, que não é transgressão, porque senão a lei não há transgressão. Veja que quando a pessoa cita esse texto, ela não pensa no que está falando, porque se pensasse, não usaria esse texto. E alguém diz, ok pastor, ok, mas me explica o texto. Tá bom, eu vou explicar o texto, calma. O texto diz, o fim da lei é Cristo. Esse fim não é fim de acabar de ponto final, não é fim de ponto final. Esse fim é o fim de objetivo, de propósito, de finalidade. Entendeu? O texto poderia ser lido assim, a finalidade da lei é Cristo. O propósito da lei é levar você a Jesus. Ou seja, a lei é o espelho que mostra o seu estado miserável de pecador. E aí você descobre quão pecador você é. E você cai de joelhos e diz, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus é a graça de Deus. E Jesus, sendo a graça, Ele vem e abraça você e diz, eu não te condeno, eu te amo, eu te aceito. Agora vai e não peques mais. Amém? Ó, louvado seja Deus. Esse é o texto muito fácil e claro de entender. Quando ele fala que o fim da lei é Cristo, é a finalidade da lei é levar você a Cristo. Vou dar somente um exemplo de um dos 10 mandamentos. Deixa eu escolher um dos 10. E alguém deve estar pensando, lá vem com o sábado. Não vou falar do sábado. Eu vou falar do 6º mandamento que fala, não matarás. Quando você lê não matarás, você fala assim, beleza. Esse mandamento eu obedeço, é fácil. Você que pensa. Porque não matarás não é só tirar a vida do próximo. Não matarás também é não praticar suicídio. É proibido tirar a vida do outro e tirar a sua vida também, ok? Mas não é só isso. Não matarás significa não fume, não beba, não use drogas, não fique a noite toda por aí, acordado nas baladas da vida. Porque se você fica a noite toda por aí, está se matando. Se você fuma, está se matando. Se você bebe, está se matando. Se usa drogas, está se matando. Não matarás, está dizendo o seguinte, cuide da sua saúde. Não matarás significa alimente-se corretamente. Não matarás é algo muito mais profundo do que você imagina. E tem mais. Sabe o que diz a Bíblia? Diz assim, aquele que odeia seu irmão é assassino. Então se você tem ódio no coração, tem raiva, não vai com a cara desse, não vai com a cara daquele, é a mesma coisa que transgredir o mandamento do não matarás. Percebeu? Eu estou falando só de um mandamento, só do 6º mandamento. E eu não falei tudo, só estou dando um exemplo. E se eu engatar aqui uma 3ª, uma 4ª, uma 5ª, ou botar no automático, você vai ver quanta coisa tem aqui para estudar. Então, é muito simples alguém chegar por aí e falar a lei foi abolida. A pessoa que diz isso não tem responsabilidade nenhuma. Porque como que a lei pode ser abolida com essa profundidade que ela tem? Bom, eu creio que já está claro isso para você. Agora que isso está claro para você, você sabe que a finalidade da lei é Cristo. Não que Cristo aboliu a lei, mas o objetivo da lei é levar você a Jesus Cristo. Eu quero contar para você agora uma história bastante interessante. É a história de um escravo. Essa história é muito curiosa, muito interessante. Havia um escravo alto, e ele usava uma bermuda, e era o melhor escravo da região. E ele foi colocado a leilão, porque era o melhor escravo e todo mundo queria aquele escravo. Os fazendeiros, os empresários, as famílias ricas, todos queriam aquele escravo.
E ele foi para leilão, ou a leilão, e começaram os lances. E finalmente um fazendeiro pagou o preço mais alto e comprou o escravo. Só que o escravo ficava assim de braços cruzados, com as pernas abertas, um grandalhão. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, ó, você pode me comprar, qualquer um aqui pode me comprar, mas eu cansei de ser escravo, não quero mais ser escravo e nunca mais vou trabalhar como escravo. Podem fazer o que quiser, nunca mais serei escravo. E quando o homem comprou esse escravo e o colocou no carro para levar para a fazenda, na viagem o escravo estava triste, cara fechada, revoltado. Ele dizia assim, eu não serei mais escravo. E aquele homem que o comprou, o levou para a fazenda. Lá na fazenda tinha uma mesa enorme, preparada. Era o lanche da tarde. A família do fazendeiro estava toda reunida. E chegou o fazendeiro com o escravo. E o fazendeiro apresentou o escravo para o pessoal. E o escravo disse, eu não vou mais trabalhar como escravo, nunca mais. E aquela família disse, vamos comer. E fizeram uma oração. Todos comeram, o escravo não. O fazendeiro disse assim, você pode ficar à vontade, coma à vontade. Ele não quis comer, achando que era uma estratégia para fazê-lo trabalhar outra vez. Ele não comeu. E depois que terminou tudo, a família falou assim, olha, eu tenho uma notícia para você. O fazendeiro disse, eu tenho uma notícia para você. Sabe por que eu comprei você? Porque eu sou cristão e a minha família toda é cristã. E eu comprei você para dar a você liberdade. A partir de hoje você não será mais escravo. Você será como meu filho, como um membro da minha família. Você está livre. E o escravo não acreditou, achou que era uma estratégia, uma armadilha. E o fazendeiro disse, para você saber que é verdade, nós vamos sair daqui e você fica sozinho. Coma o que quiser, aí tem o pomar, tem frutas, tem tudo, fique à vontade. A família saiu e o escravo percebeu que era sério, chamou todo mundo de volta. Falou, ei, voltem todos aqui. É verdade que o senhor pagou essa fortuna toda para eu ser livre? Sim, disse o fazendeiro. E aquele escravo ficou emocionado e caiu uma lágrima no seu rosto. Ele disse, eu não posso crer que alguém pagaria uma fortuna tão grande para que eu pudesse ser livre. E aquele fazendeiro disse, é verdade, você é livre. Agora você é livre, agora você é como se você agora tivesse uma família. Nós somos sua família. E aquele escravo começou a chorar. Ele chorava de emoção e depois ele olhou para o fazendeiro e disse assim, eu estou tão emocionado porque o senhor pagou esse preço altíssimo por mim, que a partir de hoje eu quero ser o seu escravo. Que história, né? Qual era a diferença, ou qual seria a diferença em ser escravo antes e ser escravo depois? Antes ele não queria, mas agora sim ele quis. A diferença é a seguinte, antes ele era escravo na base da borracha, da violência, da agressão e da obrigação. Mas agora ele decidiu ser um servo, um escravo, por gratidão. É isso, meu amigo. O pecado nos escravizou. Jesus na cruz nos comprou e nos resgatou. Hoje nós somos servos de Jesus por gratidão a tudo que Ele fez por nós. Hoje Cristo te declara livre, te declara salvo, para você começar uma vida nova. Foi justamente isso que aconteceu na vida do Juarez. O Juarez Soares Filho é um advogado, é um empresário, é um homem de sucesso nos seus negócios. Mas por muito tempo ele foi escravo da própria transgressão dos mandamentos, por falta de conhecimento da Bíblia. Até que Deus usou a esposa dele, a Márcia, e a Márcia aceitou Jesus, voltou para a igreja. E a Márcia começou a orar pelo marido, o Juarez. E o marido finalmente abriu o coração e deixou tudo para seguir Jesus. Inclusive arrendou seus hotéis na cidade de Aracaju. Ele se desfez de muitas coisas para agora servir a Deus. Ele cansou de ser um transgressor e um escravo desta vida e passou a entregar a vida a Jesus e nascer de novo. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui no batistério o meu irmão e amigo Juarez. E ao lado dele está o meu amigo pastor Eliezer Júnior, presidente da missão de Sergipe.
E aqui quero chamar ao meu lado o pastor Tiago Santana, que é o pastor do Espaço Novo Tempo em Aracaju. Pastor, muito obrigado por sua presença. Venha desse lado, pastor, de frente ali para o nossa querida ovelha. Aqui está o pastor Tiago, que dirige o Espaço Novo Tempo em Aracaju. E aqui está o irmão Juarez para ser batizado. E eu quero dizer que a sua família está assistindo. A sua filha Amanda, o seu filho João Guilherme, a Júlia e a pessoa que te deu o estudo bíblico, o Hélio Valença, também está assistindo. Louvado seja Deus por isso. Está feliz, irmão Juarez? Louvado seja Deus. Pastor, obrigado. E agora, irmão Juarez, conforme a sua decisão, conforme a sua entrega total a Jesus, para o perdão dos seus pecados, para começar hoje uma vida nova, para ter o seu nome no livro da vida, para ser livre da escravidão do pecado, para ser livre em Jesus e salvo pela graça, o pastor Eliezer Júnior, pastor Tiago e eu, como ministros do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Que lindo batismo, que lindo. Pastor, se você quiser cumprimentá-lo ali, pode cumprimentá-lo. Depois eu vou fazer isso, depois que terminar aqui. Pastor Tiago, muito obrigado de coração. Vou lhe deixar à vontade. Pastor Eliezer, muito obrigado também. Deus seja louvado por essa linda noite, por esse lindo batismo. É isso. A salvação é pela graça. E você, como está? Hoje Deus tem um chamado para você. Hoje Deus tem um convite para você. Eu quero ver se o meu amigo que está na câmera aqui do meio, se você pode dar um zoom e chegar mais perto. Será que dá? Se der, muito bem. Vem mais perto. Chega mais perto. Vai chegando, vai chegando. O máximo que você puder. Põe minha cara toda nessa tela. Vem, pode vir, vem. Mais perto, isso, vem. Chegou? Chegou. Olha aqui. Eu estou falando para alguém que precisa tomar uma decisão hoje. Para você que já conhece a igreja, para você que já é evangélico, para você que já estudou a Bíblia. Estou falando a você que tinha dúvidas sobre a lei e a graça. Estou falando a você que precisa nascer de novo. Deus está chamando você para você ser batizado, para você fazer o que o Juarez fez, para você não ter medo de tomar essa decisão. O Juarez é um advogado, um empresário de sucesso. Ele deixou tudo aquilo que lhe atrapalhava, ele ajustou as coisas, organizou as coisas e hoje foi batizado. O que impede você de tomar essa decisão? Por que você também não aceita o batismo? Por que você também não pede o batismo? Nós estamos aqui em nome de Jesus, chamando você para nascer de novo. É você que assiste a Novo Tempo, você que acompanha os programas da rede, você que assiste o Arena, você que assiste os demais programas. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia de você receber a graça. Hoje é o dia de você aceitar os mandamentos de Deus. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. Não deixe para depois, não deixe para amanhã. Hoje é o dia, agora é a hora. Vamos, vamos, vamos. Levanta, toma a sua decisão. Abra o seu coração, é agora. Jesus está te chamando. E aí, aceita o chamado? Aceita o convite? Eu sou o seu pastor e eu quero batizar você e os meus amigos pastores em todo o Brasil. Nós temos muitos pastores no Brasil inteiro. Todos eles são representantes da Novo Tempo e todos eles, semana que vem, do dia 21 ao dia 28, estarão pregando o Evangelho nas igrejas. Meus amigos pastores, deixa eu falar com os pastores. Meus amigos pastores, as pessoas que estão nos assistindo agora, elas irão à igreja semana que vem. Eu sei que vocês vão abraçá-los, vão recebê-los, mas eu quero pedir um favor para vocês. Daria para batizar essas pessoas? Vamos fazer isso? Vamos. Tem muita gente tomando a decisão. E você que está assistindo o nosso programa, ouvindo pela rádio ou assistindo pela internet e quer ser batizado, eu quero lhe fazer um desafio. Coloque-se em pé agora. Levante-se aí na sua casa. Vamos, levante-se. Coloque-se em pé na sua casa. Vamos, levanta aí, levanta. Levanta dessa cama, meu filho. Levanta dessa cama, minha irmã, meu irmão. Levanta desse sofá, dessa cadeira. Levanta agora em nome de Jesus.
Nada vai segurar você, nada vai te deter, nada vai te segurar. Jesus está chamando você. E se o diabo estiver por aí tentando te amarrar, ele está expulso em nome de Jesus. Jesus é maior, e o amor de Deus é grande, e a graça extraordinária. Eu quero falar com o pessoal do quarteto e pedir para eles cantarem uma música que diz assim: eu quero começar aqui e hoje e por todo sempre uma vida nova. Vamos fazer isso? Quando o quarteto começar a cantar, você que não levantou ainda, levanta e escute a música de pé. Se quiser ajoelhar, ajoelhe-se. Com vocês, Arautos do Rei. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. A vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixar sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar.
Que maravilha, que música especial. Obrigado, Arautos do Rei. Obrigado, pastor Jader Santos. Essa música confirmou a nossa decisão, não é verdade? Parabéns por sua decisão. Agora, eu preciso que você entre no Facebook da Novo Tempo e também da igreja e comente a sua decisão, ok? Nós queremos saber a sua decisão. Liga para cá, manda uma mensagem no Facebook do Arena, da Rede Novo Tempo. Nós vamos orar por você agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai, obrigado pela graça. Obrigado também pelos mandamentos. Obrigado por essa pessoa ter tomado a mais linda decisão da vida. Eu a entrego nas tuas mãos. Cuida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse casal, dessa família e derrama sobre essa pessoa o poder do Espírito Santo para que ela seja fiel até o fim, em nome de Cristo Jesus. Amém.